Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, eu sou o Padre Jocleilson, do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nessa série de vídeos sobre as devoções a Nossa Senhora, eu queria tratar hoje sobre a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sabe que eu tenho um carinho especial, sou pároco do santuário aqui na cidade de Barreiras, do qual também o grupo de oração Filho de Maria participa, é efetivo. Bendito seja Deus. Alguns dados bibliográficos que são importantes e depois eu dou um testemunho pessoal. Sabe que o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ele foi pintado por um artista desconhecido e o pessoal fala que isso foi pintado na ilha de Creta, na Grécia, nos fins do século XIV. Essa pintura em estilo bizantino representa a Maria, Mãe de Deus, Senhora das Dores, que socorre o seu filho. À sua esquerda, e aqui é interessante esse dado, que é interessante assim para a gente entender bem o que significa esse olhar, esse modo de cuidar de Nossa Senhora. À esquerda está São Miguel com os vasos de vinagre, a esponja e a lança. E à direita São Gabriel com a cruz. O menino Jesus parece apavorado com os instrumentos da sua paixão. Está agarrado à mão da própria mãe, deixando cair até a sua sandalinha do pé direito. Maria tem um semblante misterioso, com uma certa tristeza e resignação, e traz na cabeça a coroa de rainha. Diante essa imagem, é interessante lembrar que esse ícone, diante da ameaça da invasão dos muçulmanos, um comerciante da ilha de Creta levou o quadro para a Itália, para Roma, para a capela de São Mateus, onde os fiéis poderiam venerá-lo. O quadro permaneceu nessa igreja por mais de 3 séculos, até a ocupação de Roma pelas tropas de Napoleão Bonaparte em 1798, quando foi destruído por um incêndio criminoso. A pintura de Maria, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ficou desaparecida por vários anos nos escombros dessa igreja. Quando foi descoberta, o Papa Pio XI a confiou aos missionários redentoristas, os filhos de Santo Afonso Maria Ligório, dizendo: fazei com que todo mundo conheça o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O quadro foi exposto e encontra-se na igreja dedicada ao grande devoto de Nossa Senhora, o autor de todas as glórias, Santo Afonso, fundador dos Padres Redentoristas. A partir de 1870 é que os missionários redentoristas começaram a propagar a devoção pelo mundo, que se espalhou por toda a América, a partir da ilha do Haiti. A novena, e aqui um dado interessante, que a novena como ato de devoção a Nossa Senhora, aos santos, com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se transformou numa espécie de novena perpétua, por causa do nome de Perpétuo Socorro, socorro eterno, que se perpetua em todas as fases da história. E começou em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1922 e continua por todas as semanas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nos dias mais ligados às devoções. Por que eu escolhi Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como tema para este momento de partilha para vocês? Porque tem um aspecto histórico muito inteligente, muito bonito. Esse ícone passou por muitas batalhas. Se vocês prestaram bastante atenção nessa história, nessa biografia, imagine, pintado na ilha de Creta, depois levado para não ser destruído pelos muçulmanos, depois o santuário, a igreja onde estava de São Mateus é destruída com a invasão de Napoleão Bonaparte. Então aqui a gente vê quase uma via sacra do ícone, não? Uma via sacra do ícone que vai lutando para chegar até o povo, se aproximar, até que ressurge praticamente das cinzas, porque a igreja de São Mateus tinha sido destruída, e ali aparece como elemento de grande devoção e de grande aceitação também pelo povo. Aqui eu dou um testemunho pessoal sobre o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Barreiras. Nesse santuário aconteceram as maiores alegrias da minha vida, mas também os eventos de maiores provações. Então, foi nesse santuário que meu irmão, eu fui filho único por quase 8 anos, foi nesse santuário que meu irmão foi batizado. Então, eu nunca esqueço dessa
imagem tão alegre de romper a solidão da casa, ter o irmão perto, e ele foi batizado no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Santuário esse que labuta na história, né? Imagina essa devoção aqui na cidade de Barreiros desde a década de 70, e depois a construção do santuário com a beleza, com esplendor, acima também de uma espécie de montanha, no ponto mais alto da cidade. Foi nesse santuário, quando eu era seminarista, que eu tive que vir de Goiânia para fazer a encomendação do corpo da minha avó, minha querida avó muito ligada a mim, que participava, meu avô também participava aqui do santuário por parte de mãe, meu avô e minha avó. E eu tive que vir para enfrentar também essa dor do martírio, também de fazer a celebração. O Padre Cristiano na época me convidou, isso me marcou muito na minha história, e eu queria estar junto, né? Estar junto nessa fase tão difícil da minha família, que foi a perca da minha avó. Mas também foi nesse santuário que eu recebi a ordenação sacerdotal, com a presença dos meus familiares, da comunidade reunida, e depois de um período da minha vida de estudo, eu fui convidado a ser pároco aqui e ter um verdadeiro amor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também as famílias que se reúnem, que vêm rezar, também as comunidades que compõem o santuário. E sempre me marcou muito os finais das celebrações no santuário, onde quando eu despeço o povo antes de ir embora vai até ali a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica à direita, perto do coral ali, e faz a sua oração pessoal, toca na imagem, um gesto de devoção muito grande. E muitas graças assim têm acontecido, inclusive no meu ministério, elementos de conversão, a partir da intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Existem, como sacerdote, existem paróquias e paróquias. Paróquias do primeiro amor, paróquias que exigem maior maturidade, paróquias que vão vendo o cabelo dos sacerdotes começarem a ficar branco, sair da etapa do padre jovem. E eu vivo no santuário uma experiência muito bonita de participação, de envolvimento, de vida espiritual dos fiéis, e agradeço a Deus. E considero isso uma verdadeira graça me dada por Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que eu recorro como minha mãe, que cuida de mim, cuida dos fiéis que participam deste santuário, também das pessoas que têm fé, que acompanham as novenas, que acompanham os processos de conversão, de oração. Bendito seja Deus. Sem tirar que esta é a casa do querido Dom Ricardo também, que foi bispo nessa diocese com tanto amor e que gostava tanto do santuário. Eu cresci vendo Dom Ricardo falar do santuário, e depois com Dom Josafá também todo o carinho, todo o amor da presença dele aqui. Isso me causou muita admiração, inclusive no cuidado. Quando me nomeou como pároco do santuário, falou: não, eu lhe coloco ali porque gosto mais daquela igreja e sei da sua responsabilidade com o povo de Deus. Então agradeço a Deus por isso. É claro que as dificuldades sempre existem, mas acima de tudo eu agradeço a Deus esse encontro com Nossa Senhora através do santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu fui pároco em Luiz Eduardo, da Santa Rita, uma outra santa que me chamou muita atenção. Anteriormente trabalhei na paróquia Santa Rafaela Maria, também uma santa de grande expressão. Também trabalhei na paróquia Senhora Santana, em Brejolândia, todas elas com grandes marcas no meu interior, de transformação a partir da história e da vida dos santos e das santas. E nessa fase também que começo a amadurecer mais o ministério, estou quase chegando a 10 anos de sacerdócio, tenho a graça de estar aos pés de Nossa Senhora, e por vezes me comporto como em Jesus, meio assustado, meio encabrunhado com as situações da vida. Recorro à mãe, ao colo dela, e seguro bem na mão dela. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos ajude e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade desse testemunho. Um grande abraço àqueles e aquelas que são servos do Grupo de Oração Filhos de Maria. Até logo.